mais dinheiro no Nordeste, a deixar mais dinheiro no Norte e trazer mais investimento para essas regiões. Então, eu queria agradecer também as outras palavras, que, como disse o líder, nós temos que estar juntos para avançarmos, tanto em virar essa página da questão fiscal, mas essa página tem que ser virada resolvida, com o orçamento 2016 equacionado, de tal maneira que a gente tenha tranquilidade, tanto nos mercados financeiros, quanto nas famílias, sabendo que a gente superou mais esse desafio. E aí, a gente junto exatamente para a retomada do crescimento, para o relaxamento do crédito, para a inflação voltar para o seu caminho de declínio, porque a inflação, a gente sabe, é o que mais pesa no bolso do trabalhador. Muito obrigado, presidente. Para falar pela minoria, deputado Moroni Torga. Senhor ministro, senhoras e senhores deputados, eu quero falar mais, não em termos técnicos, porque eu não represento só técnicos e só doutorados, eu represento o povo do meu Ceará, a população pobre, principalmente do meu Ceará. E quero dizer, senhor ministro, que eu vejo as pessoas que ganham salário dando sua parcela de sacrifício, no momento que o gás subiu acima da inflação, no momento que a gasolina subiu acima da inflação, no momento que a energia disparou acima da inflação, no momento em que nós vemos todos os gastos das pessoas mais simples aumentando, no momento, senhor ministro, que eu vejo sempre a mesma cantilha, já há 20 anos nesse plenário, a culpa é dos aposentados. A culpa é dos aposentados porque eles é que são o gasto desse país. Quando eu vi dinheiro do aposentado, infelizmente, sendo usado para diversas outras coisas que não foi para o pagamento dos aposentados. Senhor ministro, eu quero saber quando é que os banqueiros vão fazer sacrifício nesse país. Porque o que eu vi até hoje é banqueiro mostrando, no fim do mês, no fim do ano, 70 bilhões de superávit. E o povo pagando aumento de tudo quanto é jeito. E banqueiro festejando o superávit. E isso me deixa muito triste. Por que banqueiro está ganhando tanto nesse país e o país se afundando e o povo tendo que pagar o preço disso e o banqueiro não paga? Eu quero saber, senhor ministro, quando as grandes fortunas vão pagar o preço nesse país. Porque se elas são grandes fortunas, elas já ganharam o suficiente desse país. Está na hora de devolver um pouquinho. Eu quero saber quando essas pessoas vão fazer o sacrifício que o nosso povo já está fazendo há tanto tempo. E eu gostaria de saber, senhor ministro, por que a solução sempre é ou aumentar imposto ou aumentar juro? Por que não é restringir crédito, como os países do primeiro mundo fazem? E diminuem o juro e restringem o crédito. Por que isso não acontece? Por que sempre o juro que beneficia os banqueiros está lá em cima? Por que o juro que penaliza a dívida pública vai lá para cima? Esse é o único remédio? Esse é o único remédio para combater a inflação? Eu acredito que depois de fazer faculdade, doutorados, mestrados e tudo mais, deve ter outro remédio, porque senão não precisa fazer faculdade. Todo mundo vai saber que para isso acontecer, basta elevar o juro e elevar a inflação. E elevar o juro e restringir a partir daí. E é o único remédio para não elevar a inflação. Elevar juro
e aumentar imposto, não precisa se fazer faculdade para aumentar imposto e aumentar juro. A faculdade, o doutorado, o mestrado é para a gente descobrir métodos que beneficiem o nosso povo e que beneficiem aqueles que mais precisam. É esses os métodos que eu gostaria de ouvir da equipe econômica. Protegendo aqueles que mais precisam e tirando daqueles que já sugaram tanto desse país. Agora, o que eu não posso ver e ficar contente é o povo fazendo sacrifício e os bancos festejando superávites de bilhões e de bilhões, enquanto o povo está nessa amargura terrível. Então, senhor ministro, falando aqui nem como oposição, mas falando em nome do povo, quando é que a situação vai melhorar? Quando é que nós vamos deixar de ver tanto desempregado que está castigando tanto as pessoas que mais precisam? Porque essas pessoas que mais precisam estão fazendo o sacrifício, senhor ministro, pode ter certeza disso. Estão vendo, só para encerrar, senhor, estão vendo parentes desempregados, estão vendo seu custo mensal aumentado, e é ridículo quando a gente vê banqueiros festejando 70, 80 bilhões de lucro. Essas seriam minhas colocações. Muito obrigado, senhor ministro. Deputado Arthur Maia, pelo Solidariedade. Agora em Brasília são 4 horas e 28 minutos. Você está acompanhando a Comissão Geral aqui no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados com o ministro Joaquim Levy. Nós estamos em um momento em que o povo brasileiro, desde 2004, pela primeira vez, tem o seu poder de compra reduzido. E essa redução do poder de compra, senhor ministro, se soma a um momento em que a inflação perde o controle, em que o desemprego aumenta de maneira absurda e o governo não apresenta objetivamente nenhuma solução para esse problema. A solução que o governo que Vossa Excelência representa tem apresentado são soluções que a cada vez mais penalizam o povo brasileiro. A cada 0,5% de aumento da taxa Selic, corresponde um aumento de 7 a 10 bilhões da dívida do governo federal. E isso, por si só, já liquida todo o esforço que o governo solicitou a esta casa que fosse aprovado em nome do reajuste fiscal, porque essa somatória de aumentos já representa muito mais do que os ajustes todos que foram propostos. A dívida externa cresce exponencialmente. Nós tínhamos uma dívida que passou de 2013, que era de 2,9 trilhões, para, em julho de 2015, 3,9 trilhões. Aumentamos a dívida pública em 1 trilhão de reais. Nós estamos em uma situação, meu caro ministro Joaquim Levy, em que os economistas chamam de dominância fiscal, porque o custo da dívida pública tomou uma condição tão acentuada e tão ruim para o país, que nós estamos diante de um quadro que, por mais que Vossas Excelências aumentem o juro para tentar conter o consumo, isso não dará mais resultado, porque não teremos mais condição de, com a arrecadação, suprir o pagamento dessa dívida pública. O governo permitiu que o dólar disparasse e, com isso, as operações chamadas de swap cambiais trouxeram um prejuízo terrível para o país. Essas operações são descontos que as empresas fazem autorizadas pelo Banco Central em dólar para cumprir contratos futuros. Imagine, todas as empresas que compraram dólares antes desse aumento transferiram a carga do seu negócio para o Banco Central, para a União. E isso quem pagou foi o trabalhador brasileiro. É preciso, inclusive, na minha opinião, fazermos uma averiguação de quais são as empresas beneficiadas por este momento
de operações de swap cambial, que na verdade trouxeram mais esse grave prejuízo para o povo brasileiro. Dizer, senhor ministro, que nós estamos profundamente preocupados com essa realidade das chamadas pedaladas fiscais. O governo, sabidamente, realizou, já comprovado pelo Tribunal de Contas da União, a unanimidade dos seus ministros em um voto que consolida uma posição do corpo técnico daquela casa. Portanto, eu quero inclusive aqui defender o Tribunal de Contas e dizer que acho lastimável a posição do seu governo de querer desqualificar um parecer do Tribunal de Contas, que foi um parecer técnico, ministro Joaquim Levy. A presidente Dilma, os ministros, colegas do senhor desse governo, deviam respeitar os funcionários do Tribunal de Contas e dar uma resposta técnica, objetiva, verdadeira, e não apenas desqualificar como se o Tribunal de Contas fosse um anexo do Palácio do Planalto. Senhor ministro Joaquim Levy, o ajuste fiscal que Vossa Excelência propõe, basicamente se atém à cobrança da CPMF que seria aprovada por essa casa. Vou lhe falar, ministro, eu tenho uma simpatia pessoal por Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência é um homem reto, um homem decente. Vossa Excelência, inclusive, está num posto muito ingrato. Mas eu vou lhe falar como amigo. Ministro Joaquim Levy, esqueça a CPMF. O senhor sabe, qualquer um nessa casa sabe, a CPMF não será aprovada. Não será aprovada porque é um imposto condenado pela opinião pública, pela sociedade brasileira. Ora, ministro, o senhor veja, presidente, o senhor veja que o presidente Lula, no auge do seu prestígio político, não conseguiu manter a CPMF. É óbvio que uma presidente que tem o pior índice de aprovação popular porque traiu a República em nome da sua reeleição, não vai transferir essa conta tentando resolver os seus problemas com puro e simples aumento de impostos, basicamente através da CPMF. Por isso, sabemos que esse ajuste fiscal se baseia em uma ficção. Hoje, eu vejo o relator do orçamento dizendo que está com dificuldade de fechar a conta do orçamento porque se baseia em uma CPMF que não será aprovada. Então, ministro, eu quero concluir a minha fala perguntando a Vossa Excelência qual seria a alternativa do governo diante desta realidade, que vai ser a rejeição da aprovação da CPMF aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente. O próximo orador dessa rodada, a gente passa ao ministro, deputado Domingos Neto Prost. Senhor presidente, senhor ministro, nobres pares. Queria, com todo respeito aqui, ministro, Vossa Excelência, quando foi convidado para ministro, gerou em todos nós grande expectativa e, sobretudo, grande confiança. Acreditávamos muito no seu trabalho, pelo seu perfil, também pelo que já colocou antes mesmo de assumir o cargo, pelo seu currículo. Mas as medidas apresentadas são medidas previsíveis, que todos os outros talvez pudessem tentar fazer igual. Cortar em investimentos importantes, recriar a CPMF e dessa vez com um grande absurdo que é colocar para a Previdência e não para a saúde. E combater a inflação com o mais previsível aumento na taxa de juros. Vossa Excelência sempre coloca como os exemplos internacionais da própria Espanha, como exemplos de ajustes aos quais nós também podemos seguir. A Espanha, por exemplo, fez medidas como combater a movimentação de dinheiro vivo para combater fraudes. Existem alguns outros exemplos internacionais que nós também poderíamos seguir. Mas o que me preocupa mesmo, ministro, é que quando falta esperança, aí sim nós criamos uma grande desconfiança na sociedade. Nosso setor produtivo está assistindo preocupado e com muito pouca confiança ao ajuste fiscal colocado por este governo. Porque quando se coloca um ajuste e se fala aqui em reforma de Previdência, se fala aqui em imposto de grandes fortunas, nós todos desconhecemos qual é a proposta do governo para a reforma da Previdência. Com todo respeito ao líder Guimarães, que falou que existe um grupo de trabalho, aqui está falando, não é um deputado da oposição, é o líder da base. Mas
Amigo é aquele que também está para poder falar quando se está errado. Qual é a proposta do governo para a reforma da Previdência? Nós desconhecemos, ministro. Qual é a proposta deste governo para a dívida pública? Em outros países, nós temos transparência em quem são os credores da dívida pública. Nós não a temos assim no Brasil. Sabemos que a Previdência, ela é credora, deputado Rogério Rosso, de quase 20% da dívida pública do nosso país. E só o aumento da taxa de juros, colocado pelo Copom esse ano, anulou o ajuste fiscal feito por este governo. Ajuste esse, repito, cortando investimento, cortando programas. Concordo plenamente, ministro Levi, que existem absurdos a serem corrigidos, exageros, atos supérfluos, benefícios indevidos, e para todos estes nós estamos aqui dispostos a trabalhar. Mas, para todos nós, assistir o anúncio da criação da CPMF, onde nós tínhamos o acordado de ser previamente avisados, e não fomos avisados depois. E essa CPMF ser colocada para a Previdência, como é que quer me convencer que o governo quer fazer ajuste na Previdência, se imediatamente está tentando colocar um paliativo? Não entra na minha cabeça que existe disposição para se reformar a Previdência se a CPMF for diretamente ligada a ela. Será empurrar com a barriga mais uma vez este necessário ajuste. Ministro, nós precisamos discutir efetivamente os juros da dívida pública. Nós queremos saber quem são os beneficiários dos quase 25 bilhões de reais por mês que o nosso país está pagando de juros da dívida interna. Essa é uma questão importante para todos nós, porque aí sim pode estar a grande arrecadação federal a que todos precisamos. Nós assistimos, pasmos, ministro, na segunda-feira em que o ministro Levi e o ministro Nelson Barbosa anunciaram a CPMF, a única associação que apoiou foi a FEBRABAN. Por que é que numa medida como essa, só os bancos vão estar apoiando formalmente? Precisamos questionar quais são as motivações que estão por trás disso, ministro. Quando a CSLL veio aqui para ser aumentada, nós, junto com o PDT, apoiamos para que fosse aumentado para 35%. E a política desse governo foi contra. Ouvimos do governo também aqui hoje falar sobre imposto sobre grandes fortunas. Qual é a proposta do imposto sobre grandes fortunas do governo? Nós desconhecemos. Agora, como líder da base, faço essa sugestão, que o mais rápido possível o governo possa tomar uma posição clara de modificar a CPMF para que seja para a saúde. Aí sim, demonstrará que não tem interesse em barrigar mais uma vez a reforma da Previdência tão necessária que seja. Precisamos da transparência nos beneficiários da dívida pública. E aí, ministro, um compromisso deste governo. O governo está com essa desaprovação, imagine que a eleição foi acirrada. Nós não poderíamos estar tão acima de 50% porque esses já não nos votaram. Mas o afastamento foi porque se afastou das causas a que o elegeram. Portanto, precisamos ir àquele onde está o patrimônio e precisamos que o governo se coloque à disposição de tomar esse enfrentamento. Eu vou passar para o ministro e, a partir, na sequência, vou aumentar o intervalo de 3 para 5 e vou encerrar as inscrições dos parlamentares não líderes individuais, tá certo? Senão, nós não temos nenhuma previsão de encerramento da sessão se não for desse jeito. Os líderes têm a prerrogativa, poderão, se algum não tiver falado, de chegar. Ministro, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Bom, primeiro, eu gostaria de tecer alguns comentários em relação à excelente intervenção do nosso deputado Moroni, do Ceará. Eu estive recentemente no Ceará, pude ver os progressos, inclusive agora com uma usina siderúrgica ao lado daquele maravilhoso porto de Pecém,
e também, até quando a presidente também foi inaugurar a estrada de ferro, que vai estar trazendo a produção lá da parte perto do Pará, do Piauí, até também por Pecém. Exatamente. Esse é realmente coisas extraordinárias que os cearenses continuam nos trazendo. O senhor perguntou dos impostos de grandes fortunas. Eu diria que no momento nós estamos, digamos, concentrados em fazer passar um imposto sobre grandes fortunas no exterior, lá onde elas estão. As maiores fortunas têm uma parte significativa que estão no exterior e exatamente esse objetivo dessa lei de regularização, que é uma lei muito bem construída para, de um lado, trazer segurança para quem aceitar entrar no programa, por outro lado, não dar um incentivo errado para quem cumpre as suas obrigações, quem já pagou o imposto. A gente sempre tem que ter cuidado, e aí todas as medidas que às vezes são tomadas para levantar a receita, a gente tem que sempre estar olhando qual é o sinal que elas estão mandando para quem paga seu imposto em dia. Então, eu diria que nós estamos olhando as grandes fortunas, onde elas estão, e eu tenho certeza que essa casa brevemente deve estar votando essa lei, que é uma lei, inclusive mesmo com a alíquota que ela tem, bastante atraente. A maior das pessoas que tem, com quem a gente tem conversado, quando elas entendem qual é a natureza da lei, que a pessoa não vai ser obrigada a trazer dinheiro, a pessoa não vai ficar com dinheiro preso, não haverá restrição nenhuma, que haverá proteção para quem participar do programa. As pessoas acham que, inclusive, a alíquota está boa, tanto a alíquota do tributo quanto a da multa, particularmente que a de tributo tem uma data base fixa, que até traz uma outra vantagem, que quando a pessoa analisa corretamente, identifica. Eu devo salientar que a lei da regularização dos ativos no exterior, ela tem tido um apoio unânime entre os maiores advogados do Brasil. E também ela teve o apoio de todas as instituições, inclusive de controle do Brasil, porque elas viram que é uma lei equilibrada, é uma lei que é justa e cobra o preço certo, ao mesmo tempo que libera recursos que eu tenho certeza que alguma hora virão para ser investidos no Brasil. E é uma lei que vai permitir, como eu falei, a gente destrinchar a questão do ICMS, que cria uma enorme insegurança jurídica para as empresas, que hoje é um dos maiores obstáculos para o investimento, é a incerteza por causa do ICMS, vai ser resolvida com os recursos que vão ser levantados com essa lei. E essa lei vai financiar o investimento de infraestrutura nos estados, principalmente do Nordeste e do Norte, durante vários anos. Então, as grandes fortunas que estão lá fora vão pela primeira vez contribuir para o Brasil poder progredir, tem investimento no Ceará, além de deixar o dinheiro do ICMS, que é pago pelo cearense, com a reforma do ICMS, o dinheiro do ICMS pago no Ceará vai começar a ficar no Ceará. E, ao mesmo tempo, o Ceará, com esse dinheiro das grandes fortunas, vai poder financiar infraestrutura, desenvolvimento, ajudar o novo aeroporto que vai ser licitado, que vai ter uma concessão, vai ser um verdadeiro hub do Nordeste. Tudo isso o governo está fazendo. E a gente tem certeza que vai ter o apoio dessa casa, porque vai trazer uma nova condição de vida, nova esperança, não só para o Ceará, mas para todos os estados do Nordeste, do Norte e também do Centro-Oeste. E os banqueiros, eu acho que eles vão emprestar dinheiro para a gente poder crescer, porque eu acho que o correto é o banqueiro dar crédito, emprestar. Lógico que ele tem que ter condições de confiança, mas é para isso que o nosso sistema bancário tem que existir. E eu acho que é aí que a gente tem que continuar
ele foi mencionado aí pelo deputado Domingo Neves, a questão da CLL, outras contribuições, agora a questão do próprio juros sobre capital próprio, que terá um impacto também nos bancos, mas eu acho que, independente de rir ou não rir, eu tenho certeza, o que eu sei que vai acontecer depois que a gente votar um orçamento de 2016 forte, vai ser que os bancos vão fazer o que o banco tem que fazer, que é emprestar, dar crédito, para as pessoas poderem construir as suas empresas, reformarem sua casa, fazer todas as coisas que a gente tem que ver o brasileiro começar a fazer de novo. Então, muito obrigado pelas suas palavras. Eu queria falar em relação ao doutor Arthur Maia, o deputado Arthur Maia, eu acho que é um ponto importante. Agora estamos falando de dominância fiscal. A dominância fiscal não é exatamente uma questão da dívida. A dominância fiscal acontece quando a gente vê que o orçamento está desorganizado e que, portanto, é muito difícil você segurar a inflação. A dominância fiscal não é um problema de política monetária, o nome já diz, é fiscal. É um problema de quando o governo e o país não conseguem ter as contas em ordem. Aí você começa a ter inflação fora de controle, aí você começa a ter a dificuldade da dívida. Então é esta que a gente vê no jornal, a consequência da dominância fiscal. Quando a gente olha isso, a gente tem que saber o seguinte: como é que a gente vence a dominância fiscal? Não é exatamente soltando os juros, porque aí vai tudo de roldão, é acertando o fiscal, é tendo um orçamento que responde às necessidades para o Brasil poder crescer. É assim que a gente supera esse negócio aí que sai em jornal de dominância fiscal. Eu diria também que o deputado Arthur Maia, do Solidariedade, é contra a CPMF e ele pergunta o que vai acontecer. Eu acho que se a gente não tiver a CPMF, tem um certo risco de alguns programas importantes, seguro-desemprego, a proteção do trabalhador, virem a ter risco. A CPMF, ao proteger a Previdência Social, ela permite que o seguro-desemprego esteja protegido. É para isso que a gente quer a CPMF, para que a gente tenha dinheiro para pagar todas as responsabilidades da Seguridade Social, inclusive o abono salarial, porque como é que a gente vai pagar o abono salarial se não tiver as receitas? Então, eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer, e eu acho que a pergunta do deputado Arthur Maia é muito importante, porque a gente considera que a proteção do trabalhador, o seguro-desemprego, o abono, a previdência, tem que ter os recursos necessários, sempre evitando abusos, mas tendo os recursos para trazer a tranquilidade para o trabalhador brasileiro. Queria agradecer as palavras de apoio do deputado Domingo Neves. Eu espero não lhe decepcionar, não sendo muito criativo. Eu, às vezes, não sou muito criativo, mas eu acho que há certas coisas que são indispensáveis quando a gente tenta reequilibrar o governo. Entre as medidas, talvez, que não sejam tão padrão, uma importante medida que nós tomamos e que está em curso e que eu gostaria de ver concluída é a reforma do CARF. O que é o CARF? É aquele conselho administrativo, tá certo? Da Receita Federal. É aquele conselho que faz que a empresa que quer sonegar tenha que pagar o imposto devido. Ali há um contraditório. O contribuinte é protegido também, se ele tem o direito, mas se ele não tem o direito, ele tem que ser obrigado a pagar. E, infelizmente, não era isso que estava acontecendo. Infelizmente, às vezes, havia situações que não eram aquela situação que realmente é republicana. E por isso que nós, com o apoio da OAB, com o apoio das confederações, de todas as confederações, da agricultura, do comércio, da indústria, nós reformamos o CARF para trazer transparência, para trazer efetividade na cobrança do imposto, para aquela pessoa que paga o imposto em dia saber que não tem um outro que fique enrolando e que consegue alterar resultados num conselho administrativo.
Então é assim que a gente vai garantir o dinheiro para pagar as despesas sociais. É a gente sendo bastante firme em relação à dívida ativa, em relação ao contencioso tributário. Quem deve tem que pagar os seus impostos. Aquele que paga o imposto em dia evita o aumento dos impostos. E por isso que também a dívida ativa, nós inclusive divulgamos os maiores devedores da dívida ativa, para que a gente saiba exatamente onde que a gente tem que ir para conseguir os recursos necessários para financiar as atividades do governo. Em relação à sua pergunta de quem são os credores da dívida pública, eu diria, não sei se o senhor tem, por exemplo, um fundo de investimento. 90% dos recursos dos fundos de investimento que milhões de brasileiros têm estão investidos na nossa dívida pública. É a dívida do Tesouro Nacional que é a maior riqueza, a maior poupança do trabalhador e do empresário e do médico e do professor. Todo mundo que tem um fundo de investimento no Brasil tem 90% de chance de estar investindo na nossa dívida, na dívida do Tesouro. E por isso que a gente tem que cuidar muito bem da dívida do Tesouro, porque o seu dinheiro, o dinheiro da sua família está investido em títulos da dívida do Tesouro. E também tem estrangeiros. Nós temos 400 bilhões de reais investidos de estrangeiros. Aliás, foram esses 400 bilhões em papéis de longo prazo que têm financiado o BNDES nos últimos anos. Foi a facilidade, por causa da confiança na dívida, a facilidade de ter acesso a esses recursos, que permitiu o Tesouro botar dinheiro no BNDES e o BNDES emprestar para indústrias, emprestar para toda sorte de empreendimentos nos últimos anos. A dívida pública brasileira é que azeita e faz funcionar a economia. Aliás, não é só no Brasil. Uma dívida sólida, já descobriram há 200 anos atrás, é um fator fundamental para o crescimento econômico. E por isso também que você ter o lado fiscal em ordem é um passo tão importante para o crescimento econômico, porque a solidez da dívida, a solidez dos títulos do Tesouro é a garantia do investimento, da poupança de cada um. Permite só uma parte? Só permite? Eu não sei qual é a regra. É possível, última palavra para o deputado Domingos. Eu acho que o senhor tem razão em falar na esperança. A gente tem que trazer esperança para cada família no Brasil. E eu acho que a esperança ela começa, em geral, na convicção. E eu tenho convicção que se a gente der o primeiro passo na parte de resolver as questões fiscais, trazer um equilíbrio sólido, ter um orçamento de 2016 adequado à altura do povo brasileiro, eu tenho convicção que a esperança vai voltar para o Brasil, esses indicadores econômicos vão subir, vão melhorar, a gente vai ter mais crescimento, a gente vai ver as empresas empregando mais, a gente vai ver a economia respirando outra vez e as pessoas podendo realizar os seus sonhos. O primeiro passo para a gente recobrar a esperança é ter convicção no que a gente está fazendo. Muito obrigado. Eu vou continuar a chamar os líderes, eu vou pegar o grupamento de líderes inteiro e vou direto, depois o ministro fala, em seguida eu chamo os parlamentares inscritos individuais, as inscrições estão encerradas, vamos limitar o tempo dessa sessão a 19 horas, para que a gente possa ainda ter a pauta da sessão de hoje, ok? Então vou chamar o Ronaldo Nogueira pelo PTB. Agora em Brasília são 4 horas e 56 minutos. O presidente Eduardo Cunha, assim como o ministro Levi, que prestigia essa casa com a sua presença. Ministro, primeiro eu quero fazer aqui uma explanação
e dizer da minha preocupação com uma parte da sua fala, quando o senhor aqui externalizou, e me parece que essa é a visão que o governo tem tido nesse momento, quando vê a previdência social como um gasto. No meu entendimento, entre as prerrogativas fundamentais de um Estado, principalmente uma federação como o Brasil, a União, seria voltado para o desenvolvimento de políticas públicas, ações, para oferecer a segurança nacional, a fidelidade nos contratos através do seu ordenamento jurídico, a sanidade da moeda e também a garantia da previdência social. Porque aquelas pessoas que são beneficiados com os recursos oriundos da sua aposentadoria, eles também se tornam agentes de distribuição de renda, como canais de irrigação da economia para desenvolver e fomentar o consumo. Eu gostaria que o senhor fizesse duas reflexões sobre 2 pontos. Sei que o senhor, na área econômica, é um dos homens mais sábios que nós temos no nosso Brasil. Isso nos engrandece pela presença do senhor no Ministério da Economia, em razão do seu currículo e da sua trajetória nessa área de estudos na economia. Mas me parece que o que está faltando para o governo seria uma ousadia maior, principalmente nesse momento de crise, para aproveitar a alteração e a mudança estrutural da nossa matriz tributária. Hoje no Brasil, o conceito de tributar a produção e o consumo, me parece que não é o mais adequado se nós queremos projetar o Brasil para ser uma grande nação desenvolvida, Ministro, se a iniciativa fosse que trouxesse uma simplificação na nossa matriz tributária, hoje são mais de 50 tipos de impostos diferentes e taxas, que é complicado para quem fiscaliza e inadequado para quem paga. Se simplificar a nossa matriz tributária, desonerar a produção e desonerar o consumo, e estabelecer um modelo de tributação progressiva para tributar a propriedade, tributar a renda e tributar as grandes fortunas, me parece que a médio e longo prazo nós teríamos uma solução melhor para o nosso país desenvolvido. Uma outra preocupação, senhor ministro, que eu tenho é com relação à dívida pública. O senhor veja bem, hoje 40% do nosso orçamento, daquilo que o governo arrecada, vai para pagar a nossa dívida pública. Se nós invertêssemos esta lógica, ao invés de remunerar melhor os títulos que estão no mercado buscando aí atrativos financeiros do mercado especulativo internacional em razão das altas taxas de juros, se nós melhorasse a remuneração da poupança interna, me parece que a conjugação desses 2 fatores, a desoneração da produção e desoneração do consumo, ampliação do crédito na produção, restrição do crédito no consumo e também, senhor ministro, nessa alternativa de que, através da remuneração da poupança interna melhor, utilizar os recursos da poupança interna para pagar os juros da dívida, me parece que... Eu concluo, senhor presidente. Salvo melhor juízo, nós teríamos condições de dar uma estabilidade melhor na nossa política econômica, com redução dos juros a médio e longo prazo e assim também combatendo a inflação.
Eu gostaria de ouvir do senhor sobre esses conceitos macroeconômicos para o desenvolvimento de uma nação. Obrigado, senhor presidente. Deputado Bacelar, pelo PDN. Senhor presidente Eduardo Cunha, senhor ministro Joaquim Levy, senhoras e senhores deputados, quero inicialmente, senhor ministro, dizer da minha satisfação, tanto como cidadão brasileiro, como deputado federal, em ter Vossa Excelência como ministro da Fazenda. Um homem respeitado, com conhecimento técnico, que dá segurança ao mercado e à sociedade e que sabe o que é preciso fazer para tirar esse país da crise. Nós estamos, não podemos esconder, à beira de um precipício, fadados a vivermos uma crise de proporções descomunais. Crise que não nasceu agora, crise que vem desde 2013, que poderia ter havido um ajuste fiscal em 2014, que não houve, e que nos levou a essa crise, e a receita é, sem dúvida, cortar gastos e elevar as receitas. E elevar as receitas está aí incluído, senhor ministro, sem sombra de dúvida, a criação da CPMF. Com cortes de gastos drásticos, com a criação da CPMF, segundo economistas, este país poderá atingir um superávit primário de 0,7% em 2016, e aí sairíamos da crise. Mas, senhor ministro, a gente tem ouvido muito aqui nesta casa discursos de que a oposição não quer o quanto pior melhor. Discursos de que a oposição diz que quer uma saída para a crise do Brasil. Mas esta saída, segundo os deputados da oposição, e acabamos de ouvir vários desses depoimentos, é apenas no corte de gastos. Que apenas um corte drástico de gastos das despesas do governo levaria o país a sair da crise. O relator do orçamento acaba de anunciar que está propenso a não incluir as receitas da CPMF no orçamento de 2016, antevendo uma possível não aprovação da CPMF nesta casa, coisa que não vai acontecer, senhor ministro, porque nós temos responsabilidade para com esse país. Ninguém gosta de criar imposto, ninguém gosta de pagar imposto, mas a crise que se avizinha e a saída da crise exige isso. Por isso, senhor ministro, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta direta. Caso a gente não atinja o superávit aí em torno de 0,7%, o superávit primário em 2016. Caso alguma outra agência de rating diminua a nota do Brasil, rebaixe a nota brasileira, que quadro estaria definido para este país? Se nós, senhor ministro, não conseguirmos manter o grau de investimento do Brasil, se outra agência rebaixar a nota do Brasil, esta é a minha pergunta, que a sociedade brasileira precisa saber o que estaria fadado para nosso país no ano de 2016. Parabéns, ministro, pela condução e desejo sucesso nessa tarefa, Vossa Excelência, e tenha certeza que vamos trabalhar para que ela esteja fadada ao sucesso. Deputado Nilson Leitão, pelo PSDB. Senhor presidente, senhores deputados, senhor ministro Joaquim Levy, nós vemos talvez um dos piores momentos dessa geração em relação à expectativa de uma melhora na economia e também da própria economia das famílias brasileiras. Nós não vivemos uma crise econômica internacional. Nós também não vivemos, no Brasil, nenhuma crise setorial. Nenhuma.
toda a crise que nós estamos vivendo, ela nasce dentro de uma história do governo que está aí. Um governo que assumiu ainda em 2003 com um plano real que dava uma estabilidade que não se via há muito tempo, que deu a oportunidade ao brasileiro de consumir bem. Os brasileiros tiveram acesso ao carro 1000, à geladeira, à televisão e também à casa própria. Vivemos um momento de bonança onde a economia mundial navegava em céu de brigadeiro. O Brasil e esse mesmo governo não se aproveitou desse momento para fazer as reformas que o Brasil precisava. As reformas que poderiam calçar e fazer um alicerce para vivermos o momento de hoje. O governo que está aí foi o governo da gastança, da lambança e de dar presentinho para vários países aí afora. A quantidade de recursos que foram aplicados